Qual é o segredo para uma vida estável diante das tempestades? Você já se fez essa pergunta? Como a gente pode enfrentar os problemas da vida de uma forma confiante? Como as dificuldades elas podem não nos derrubar? Ou seja, como a gente pode enfrentar a vida de uma forma estável? Qual é o segredo para uma vida estável? Eu acho que a natureza ela pode nos ajudar muito nesse sentido. Antes de nós nos mudarmos para Chapecó, na casa onde nós vivíamos, tinha uma árvore no jardim. E eu lembro muito que nos dias de tempestade, nós normalmente íamos olhar a tempestade na porta-janela que nós tínhamos na sala e vimos aquela árvore ser castigada assim pelos mais fortes ventos. Eu lembro que muitas vezes eu via aquela ventania castigando a árvore e eu pensava, se eu estivesse lá fora, eu acho que esse vento me levava. Mas a nossa árvore, ela não se movia 1 milímetro do chão. Como ela conseguia se manter tão estável? Uma árvore que era 4, 5 vezes maior do que eu. Bom, não precisa ser nenhum especialista em botânica. O segredo da estabilidade de uma árvore está nas raízes. Quanto mais profundas as suas raízes, mais ela está segura e estável diante das tempestades. E não só isso, mais ela está bem nutrida, mesmo em momentos de escassez e de estiagem. Por isso a gente pode dizer com muita segurança que o segredo para uma árvore não é só esperar tempos bons, não, mas é aprofundar o máximo possível as suas raízes. Se ela fizer isso, ela está estável. Com a nossa vida também não é diferente. Se a gente quer enfrentar as dificuldades da nossa vida de forma estável, nós precisamos ter raízes profundas. Mas que tipo de raízes profundas são essas? Existem verdades que, se estiverem profundamente arraigadas no nosso coração, podem trazer uma grande estabilidade diante das dificuldades da vida e podem nutrir a nossa alma diante de tempos complicados. Existem verdades que, se estiverem bem enterradas na nossa alma, bem enraizadas, elas podem trazer essa estabilidade que nós desejamos. E não existe uma época melhor para nós falarmos sobre isso do que a semana que nós estamos vivendo, que é a semana da Páscoa. Você já vai entender por quê. Então, qual é o segredo para uma vida estável diante das tempestades? Ou a gente poderia dizer, quais são as raízes que podem nos sustentar nos tempos difíceis? Bom, para a gente responder essas perguntas tão importantes, eu queria ler com vocês um relato que está descrito no Evangelho de Mateus, na Bíblia, no capítulo 26. Um relato fantástico que conta a história de Jesus pouco tempo antes da sua prisão, algumas horas antes da sua prisão e depois da sua morte. Vamos ver então? Diz assim, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, olha só, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Acredito que esse é um dos textos que melhor a gente pode compreender o que Jesus fez por nós na cruz, algo que nós vamos relembrar daqui a alguns dias na Sexta-feira Santa. Percebe aqui o que Jesus disse para os seus discípulos? A minha alma está profundamente triste, e aí ele diz, numa tristeza mortal. Jesus aqui está relatando uma angústia, uma agonia que é tão forte, mas tão forte, que a sensação de senti-la parece que vai matá-lo. Você já imaginou? Em outros evangelhos, inclusive, fala que Jesus sua sangue de tanta angústia que ele está passando. Não só isso, o Evangelho de Marcos usa uma palavra em grego, que é o idioma que a Bíblia foi escrito, bastante específico, ektanbestai, que significa literalmente um sentimento de perplexidade. Jesus está enfrentando uma angústia muito grande, que inclusive o deixa perplexo. O que é bastante curioso, porque Jesus já tinha falado para os seus discípulos muitas vezes que ele iria passar pela prisão e pela morte. Por que ele está perplexo? Aliás, se a gente for pensar, Jesus é o Filho de Deus, que existe desde a eternidade. Como qualquer coisa desse mundo poderia deixar ele assustado, perplexo, surpreso? Tem
tem mais um detalhe que é importante que você saiba para a gente entender esse versículo. Você sabe que, em geral, nós encontramos na história diversos relatos de seguidores de Jesus que enfrentaram a sua morte por causa da sua fé e fizeram isso de forma serena. Um desses exemplos está relatado na própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, é a morte do Estevão. Estevão foi alguém que foi apedrejado por causa da sua fé. Ele é tido como o primeiro mártir da igreja cristã. E ele passa por isso de maneira absolutamente, surpreendentemente tranquila. Não só ele, mas os historiadores, agora não estou nem falando de Bíblia, estamos falando de historiadores, relatam casos e mais casos de cristãos que foram executados e diante da morte, por causa da sua fé, estavam com um espírito de paz. E aqui é interessante a gente pensar nisso e se perguntar, por que esses seguidores de Jesus conseguiram enfrentar a sua morte de forma tranquila e o próprio Jesus, diante da sua morte, está tão angustiado como nesse relato aqui do Jardim do Getsemane? E a resposta que a Bíblia nos dá é que Jesus está enfrentando uma morte que é absolutamente diferente da morte que qualquer pessoa já enfrentou antes dele e completamente diferente da morte que qualquer pessoa ainda enfrentará um dia. A morte de Jesus é diferente da morte de qualquer outro ser humano. Por quê? Uma boa pista para isso está no versículo seguinte. Nós encontramos o seguinte, ó. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que é esse cálice? Talvez você vai dizer, não, Jorge, essa agora ficou fácil. Cálice é uma metáfora para a morte. Jesus está dizendo, Pai, se possível, afasta de mim a minha morte. Não, você então não entendeu direito. Lembra das aulas de história, de filosofia, quando nós estudamos um famoso pensador que se chamava Sócrates? O Sócrates foi preso certa vez por causa que ele teve ideias bastante subversivas, bastante à frente da sua época, e ele foi condenado à morte bebendo um cálice de veneno. Cálice não é, na antiguidade, só um símbolo para a morte. É um símbolo para um tipo muito específico de morte. A morte de alguém que está sendo executado por ter sido condenado pela justiça. É uma execução. Então, queremos dizer então que Jesus está sofrendo uma grande angústia, porque ele está sofrendo, então, a punição, a condenação, a execução de algo que ele foi condenado pela justiça? Mas é claro, Jorge, porque afinal de contas, no dia seguinte ele vai ser condenado pela justiça romana e judaica. Não, também não é isso. No Antigo Testamento, a palavra cálice é usada frequentemente para representar a ira de Deus contra o mal, o cálice da ira do Senhor. Então, a execução de Jesus é porque ele está sendo condenado, não na justiça das pessoas, mas porque ele está sofrendo a condenação na justiça de Deus. E como penalidade, ele está sofrendo não a ira do sistema judicial romano, ele está sofrendo a ira do próprio Deus, a ira do céu sobre ele. Como é que é essa ira, Jorge? Tem um teólogo chamado Timothy Keller que explicou isso de uma maneira muito interessante. Ele disse o seguinte: a essência do pecado é não quero Deus na minha vida. Né? É isso que é o pecado. O pecado, nós assimilamos ele com algumas atitudes, como roubar, mentir, e não está errado, também é isso. Mas antes disso, o pecado é uma atitude interior do nosso coração que diz para Deus, Deus Criador, muito obrigado que tu me desse a vida, mas eu quero viver ela do meu jeito, como eu bem entendo. Eu quero decidir, eu quero autonomia. Isso é pecado. Então, repare aqui, a essência do pecado é não quero Deus na minha vida. E a essência da ira justa de Deus é dar-nos o que pedimos. Ou seja, a ira de Deus é a ausência da sua presença. Mas Jorge, todas as pessoas que não querem viver com Deus experimentam isso. Não.
mesmo aquelas pessoas que fogem da presença de Deus e que não reconhecem o Senhor como seu Deus, de alguma forma estão abaixo da sua atuação. Em momentos ainda vão sentir o seu conforto e a sua esperança. Nenhum ser humano, por mais rebelde que seja, experimenta isso na sua totalidade. Mas Jesus sim. Mas como seria sentir isso? A Bíblia vai dizer que nós somos criados para viver com Deus. E esse é o relacionamento mais fundamental da nossa existência. Ficar realmente, totalmente privados da presença de Deus seria extremamente arrasador para o nosso coração. Seria uma angústia terrível. Seria experimentar já aqui o próprio inferno. E é exatamente isso que Jesus está dizendo que ele está sentindo nesse versículo. Um escritor chamado William Lane, que escreveu um comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte, pare aqui comigo. O sofrimento e a ansiedade terríveis dos quais brota a oração para que seja afastado o cálice, não são expressão de medo diante de um destino sombrio, nem um recuo ante a perspectiva do padecimento físico e da morte. Antes, são os horrores de alguém que vive inteiramente para o Pai, perante a perspectiva da separação de Deus. Entenda isso. A angústia que Jesus está relatando aqui não é medo da morte, mas ele está sentindo algo que ele nunca sentiu, a ausência de Deus. E isso é absolutamente destruidor e avassalador. Nós pensamos muitas vezes que a maior dor que Jesus sentiu foi possivelmente a coroa de espinhos, ou foi possivelmente os pregos nas mãos e nos pés, ou quem sabe foi a dor da vergonha de ser exposto nu numa cruz. Mas não, a Bíblia relata que a maior dor que ele sentiu foi sentir no seu coração que o Pai não estava lá. Foi sentir a ausência absoluta de Deus. Aquilo que ele relata na cruz com um grito, Deus meu, por que me desamparasse? É sentida já aqui no Getsemane. E você também pode entender uma coisa. Se qualquer pessoa perde um conhecido, isso dói. Agora imagine que essa mesma pessoa, ao invés de perder um conhecido, perdeu um amigo próximo. Você vai concordar comigo que a dor é muito maior. E se uma pessoa, ao invés de perder um amigo próximo, perde um cônjuge ou perde um filho, a dor é ainda muito maior. Daí a gente entende que quanto mais antiga, profunda e íntima é a relação, maior é a dor da perda. Jesus aqui está perdendo um relacionamento não de 20, de 30 anos. Ele está perdendo um relacionamento que existe desde a eternidade. Para pensar nisso. Não é um relacionamento profundo como a gente pode ter num casamento ou mesmo com os nossos filhos. É um relacionamento infinitamente mais íntimo do que qualquer relação que nós podemos ter entre seres humanos. Tão distante quanto uma gota de orvalho está de uma gota do oceano inteiro. Agora você imagina o que foi perder isso. A dor que ele não sentiu. É essa angústia que está a ponto de matar ele ali. E Jesus não está só perdendo o amor do Pai. Ele está experimentando a sua ira. Muito bem. Por quê? O que isso tem a ver comigo, Jorge? Como isso pode trazer estabilidade para a minha vida? Isso é uma história muito antiga. Isso tem tudo a ver com você. Aguenta mais um pouquinho aqui junto com a gente que você já vai entender. Por que Jesus faz isso? Não faz sentido. Ele está recebendo a punição da ira de Deus por ter sido sentenciado e condenado à morte na justiça divina. Como? Por quê? Afinal de contas, Jesus não teve pecado nenhum. Ele não foi uma pessoa completamente justa. Ele não foi uma pessoa perfeita. Por que ele está sendo condenado na justiça de Deus a experimentar algo tão difícil e complicado? Porque ele estava assumindo o nosso lugar.
porque ele estava assumindo o teu lugar, o meu lugar. Essa condenação era nossa. O pecado era nosso. A atitude de querer viver uma vida longe de Deus, ou de não deixar Deus governar o nosso coração, de não nos colocarmos sob a autoridade dele, é uma atitude nossa. Nós que infringimos a lei de Deus tantas e tantas vezes, essa condenação era nossa. Mas para que nós não precisássemos sentir isso na nossa pele, Jesus está assumindo o nosso lugar, porque esse era a única forma de nós sermos salvos. E por que Jesus experimenta isso lá no Getsêmani? Não experimenta antes, aliás, depois só lá na cruz? Por que ele experimenta isso antecipadamente? As pessoas que estudam a Bíblia e estudaram profundamente esse texto defendem de maneira muito unânime que aqui no Getsêmani Jesus experimenta a angústia que depois ele sentiria na cruz. Depois, quando ele estivesse nas mãos da justiça judaica e romana, sendo condenado à crucificação, ele não teria mais como sair, escapar, voltar de lá. Mas naquele momento, no jardim do Getsêmani, com os seus discípulos dormindo durante a noite, ele poderia facilmente ter fugido. E agora você imagina qual que é a situação. Jesus experimenta toda a dor que ele vai passar algumas horas depois na cruz. Ele olha para o seu lado e os seus seguidores mais próximos estão dormindo, mostrando toda a sua fraqueza, toda a sua imperfeição. Mas mesmo assim, ele decide seguir em frente. Ele tem um vislumbre da dor da cruz. Ele tem um vislumbre da imperfeição humana, mas mesmo assim, ele decide seguir em frente e dar tudo o que ele tinha para te salvar, para me salvar. Isso torna, o Getsêmani torna a atitude de amor dele ainda mais grandiosa. E a obediência dele ao Pai ainda mais perfeita. Ali ele está sofrendo a nossa condenação. Então nós somos hoje perdoados dos nossos pecados em Jesus. Não porque Deus de repente decide fazer vista grossa e diz tudo bem, dessa vez passa. Nós somos perdoados porque a nossa dívida foi paga. A sentença já foi executada. E seria injusto ela ser executada 2 vezes. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, depois em Coríntios, ele vai dizer o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não apenas assume a nossa culpa, ele nos dá de presente todo o prêmio pela sua perfeita obediência. Toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que ele conquista através da sua perfeita obediência, ele transfere para nós. E agora Deus nos olha com tanto amor quanto ele olha para o seu único filho perfeito. Se isso fosse comparado a uma dívida, seria como se nós tivéssemos uma dívida impagável diante do Pai. Mas Jesus não apenas cancela a dívida e deixa o nosso saldo zerado, ele transfere toda a sua riqueza para nós, nos tornando espiritualmente infinitamente ricos. Que lindo isso. Mas agora a gente chega naquela parte que nós deveríamos chegar. Como isso me nutre e me estabiliza? Como isso me mantém firme diante de momentos difíceis? Deixa eu citar para vocês alguns exemplos, muitos outros haveriam. Primeiro, você já reparou como nós buscamos a aprovação dos outros? Você já reparou como as outras pessoas nos olharem como bem-sucedidos é algo importante para nós? Você já reparou como o valor que as outras pessoas nos dão é algo que realmente é fundamental para o nosso coração? E você já reparou como isso nos pesa? Como essa necessidade, essa busca por aprovação, ela faz com que os nossos fracassos sejam ainda mais pesados, como as críticas que nós recebemos muitas vezes sejam avassaladoras. Agora você imagina que você está aqui podendo encontrar um amor que te envolve apesar dos teus erros. Um amor que não te toca por causa do teu desempenho, mas por pura graça, por puro presente que você não merece.
A Bíblia está dizendo que aqui nós encontramos aquilo que nós tanto buscamos, um amor e uma valorização perfeitas, que não nos deixa, que a gente pode chegar no final do dia, mesmo o nosso dia sendo um fracasso, a gente pode olhar no espelho e dizer para nós mesmos, mas eu ainda sou um filho amado de Deus em Jesus. Eu ainda posso ouvir a voz de Deus no meu coração dizendo, em Jesus tu és um filho amado em quem eu me alegro muito. Ou seja, isso nos liberta dessa pressão de queremos agradar os outros. Eu não preciso ser um sucesso diante das dezenas ou centenas de pessoas que eu conheço. Eu já sou um sucesso diante do Criador do universo. Isso me basta. E eu posso, claro, trabalhar e fazer as minhas coisas com excelência, mas sem o peso de ter que aprovar, de necessitar da aprovação dos outros. De precisar conquistar o respeito dos outros a partir daquilo que eu faço ou mesmo do que eu tenho. Porque eu já sou isso em Jesus. Isso nos ajuda, então, a terminar, a encerrar de uma vez por todas a nossa busca por aprovação e torna a vida infinitamente mais leve, mas não é só isso. Se a gente para pensar que o Criador do universo caminha do nosso lado e nos ama profundamente assim, o medo começa a nos desfazer, as preocupações começam a nos deixar. Jesus inclusive ensina isso, ele quando vai falar de preocupações, ele diz, olha só, Deus cuida até dos mínimos detalhes de um passarinho. Quanto mais ele não vai cuidar dos seus filhos. Então isso começa a aquietar a nossa alma. Isso traz paz também para os momentos que nós nos sentimos culpados. Quando a gente chega com o coração pesado diante de Deus, nós podemos lembrar que em Jesus nós somos perdoados. A dívida está paga, foi cancelada. E nós podemos ter paz. É isso que o apóstolo Paulo tenta explicar em Romanos 8, 31 e 33, quando ele diz assim, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se ele estivesse dizendo, para que ter medo? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Para que se preocupar? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Para que se sentir culpado? Nós podemos ter paz. Isso são só alguns exemplos, muitos outros eu poderia dar. Mas qual é o segredo para uma vida estável diante das tempestades? Qual é o segredo para uma vida estável diante das tempestades? Pessoal, deixa eu dizer algo para você que é muito importante. O segredo não é em nada novo. Não é nada que você nunca tenha ouvido falar. Não é um segredo obscuro da Bíblia que só entende quem estudou muito teologia. Não. O segredo que nos mantém estável diante das tempestades é a verdade fundamental do Evangelho quando ela está profundamente arraigada no nosso coração. Que verdade é essa? A raiz que nos sustenta é que o Deus eterno se fez um ser humano, desceu do céu e enfrentou o inferno por amor a ti. E de repente nesse momento a gente pensa assim, tá Jorge, mas isso eu já sei, isso não é novidade. O problema é que muitas vezes a gente passa muito rápido por isso. Ah, legal, Deus me ama, bacana, vou adiante. Não, a proposta da Bíblia é que você pense sobre isso, é que você reflita sobre isso, até que isso comece a criar raízes no seu coração e você perceba a diferença que isso faz no seu dia a dia. E que você perceba a diferença que isso faz nos dias difíceis e mesmo nos dias bons. A ideia é que você realmente interiorize isso, reflita sobre isso, para que isso faça parte, seja a verdade mais fundamental do teu coração. Quando alguma coisa te abala, quando alguma coisa te desestrutura, de duas uma, ou você ainda não conhece o amor de Deus, ou naquele momento você se esqueceu dele. Deixa eu contar para vocês um exemplo que para mim tem chamado muita atenção. Imagina que um bilionário, ele saiu de casa certo dia para ir na sua empresa, e ele saiu com R$60 na carteira.
E aí ele foi pegar um táxi para ir até o seu local de trabalho, afinal de contas é bilionário, não precisa pegar Uber, pode pegar um táxi. E aí no final da corrida, a corrida deu R$20, então ele pega uma daquelas notas de R$20 e dá para o taxista. Horas depois, umas 4 horas depois, ele vai de novo pegar sua carteira e ele repara que só tem mais uma nota de 20. E ele se dá conta que em vez de dar uma nota de 20 para o taxista, ele deu 2. Em vez de dar R$20, ele deu 40. Qual que é a lógica aqui? O que esse bilionário, esse homem riquíssimo deveria fazer? Ele vai correr essa cidade atrás do taxista para rever os seus R$20. Ele vai acionar a polícia para ir atrás desse taxista. Ele vai perder a sua noite de sono pensando, é aqueles R$20. Claro que não. Ele pode até achar ruim a situação, mas afinal de contas ele é bilionário. Isso não faz falta. Isso não tem o poder de tirar a paz porque ele é riquíssimo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém te criticou essa semana? Algo que você comprou, investiu, de repente se mostrou ter menos valor do que você imaginava? Algo que você queria muito não aconteceu? Talvez alguém com quem você contava muito te deixou na mão? São perdas reais. Mas o que você como cristão faz? Isso vai acabar com a tua alegria? Você vai ficar rolando de um lado para o outro na cama? Se isso acontecer, talvez seja porque você não sabe o quanto você é rico. No mundo espiritual seria como se você fosse um bilionário roendo as unhas por causa de R$20. O que o Evangelho coloca para você é que o Deus do universo se fez um ser humano, sofreu a pior dor do mundo para te salvar e te reconectar com Ele. Você não poderia ser mais amado, você não poderia ser espiritualmente mais rico. De repente alguém te criticou e você ficou arrasado. Talvez você se esqueceu o quanto você é amado por Deus. Talvez um grande plano seu deu errado e você ficou destruído. Talvez você tenha se esquecido o quanto você é amado por Deus. Talvez uma pessoa tenha te frustrado tremendamente. Talvez você tenha se esquecido o quanto você é amado por Deus. Então deixe esse amor de Deus penetrar fundo no teu coração, a ponto de tornar a tua vida estável. Lembra o quanto você é amado em Jesus. Para encerrar, eu queria propor 3 exercícios para vocês. 3 exercícios bem importantes. Primeiro, pense no amor de Jesus por ti. Jorge, isso eu já fiz. Não. Talvez você não tenha entendido o exercício. Eu estou te pedindo e te orientando a pensar realmente, com tempo e com calma, no amor de Jesus por ti. Deixa isso criar raiz. Não passa por cima, voando sobre essa verdade. Aliás, sabe, quando a gente passa por problemas, a gente normalmente tenta voar para algum pensamento que nos deixa mais tranquilos. De repente, quando a gente passa por um problema, a gente tenta pensar um pouco nas férias, a gente pensa um pouco na nossa família. A Bíblia nos orienta que nesses momentos a nossa mente deve buscar o amor de Jesus, deve lembrar o quanto nós somos amados nele. Faça desse o teu refúgio. Pense constantemente, reflita nisso, o quanto esse amor é importante. Segundo, decida fazer desse amor a sua raiz principal. Decida se importar mais com o que Deus pensa do que com o que as outras pessoas pensam. Decida que ter o sucesso ou ter o amor de Deus é mais importante do que ter a aprovação das pessoas. Decida fazer do amor de Deus a tua raiz principal, aquilo que molda as tuas decisões e a tua forma de viver. Terceiro, aqui uma atitude. Esteja em contato regular com esse amor. Regular. Como é que eu faço isso? A Bíblia coloca 3 caminhos. Estar em contato com a Bíblia, participando de momentos como esse, lendo a Bíblia em casa, participando de um estudo. A oração. E estar em contato com outros cristãos numa comunidade cristã. Eu diria para você fazer isso com regularidade, não só quando você se sente mal, mas sempre. E isso vai fazer uma extraordinária diferença na sua vida. São esses os 3 desafios que eu queria deixar para você.